Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 18, a partir do versículo de número 35. Você abriu aí a sua Bíblia? Achou? Alguém abriu para você a Bíblia ali na parede? Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E o Senhor nos abençoe com a sua palavra lida. Vamos orar uma vez mais? Nosso Pai, aqui é a tua palavra, somos agradecidos por ela. Que ela fale ao nosso coração, que venhamos a nessa noite descobrir os espaços que a fé rompe na nossa vida. Dá-nos ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para crer, lábios para confessar-te como o Senhor da nossa vida. Abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Se existe um assunto que é um dos mais importantes para que a igreja sobre ele debruce, é esse assunto da fé. Desde quando você ouviu a pregação do Evangelho, a você foi apresentada a fé, de forma diferente de como você, em sua vida, até então, ouvia. No fundo, todos nós tínhamos a fé como uma força de vontade. Mas à medida que nós a essa fé bíblica fomos apresentados, e à medida que vamos nos desenvolvendo nesse assunto, a gente descobre que a fé ela tem mais amplitude do que a gente possa imaginar, ainda mais para quem chegou ao Evangelho achando que fé é apenas uma força de vontade. Porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Se fé é força de vontade, basta ter força de vontade para agradar a Deus. E não é. Então tem coisas a mais aí na fé que precisamos pensar, refletir e mergulhar um pouco mais. Esta é uma passagem que deu até tema de música, né? O cego de Jericó. Uma passagem bíblica conhecidíssima. E esse cego passou a ver, por operação e ação da ação do Espírito de Deus na vida de Jesus. No entanto, o Senhor Jesus diz a esse homem que ele
tinha fé. No 42 diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Onde podemos aqui encontrar fé na vida desse homem? E eu trago para os irmãos 5 indícios aonde nós podemos aqui encontrar fé na vida desse cego, que vivia a pedir esmolas à beira do caminho em Jericó. A primeira coisa que a gente vê aqui, aonde a gente pode perceber a fé, foi quando ele aproveitou a oportunidade grande diante dele para ganhar mais. Veja que a vida dele era ficar na beira do caminho pedindo esmolas. E no 36 diz que ouvindo o tropel da multidão que passava, tropel da multidão era o barulho das pisadas das pessoas, as vozes, aquele tumulto todo, muita gente. E ele perguntou o que era aquilo, o que era aquele barulhão todo, o que motivava aquela multidão toda a estar passando por ali. Veja, ele por necessidade estava à beira do caminho pedindo esmolas. Era, portanto, uma grande oportunidade para ele ganhar mais, para ele levar o seu chapéu com mais moedas para casa. Não era todos os dias que aparecia por aquele caminho uma multidão andando para lá e para cá. Era uma grande oportunidade que ele tinha de pedir, e pedir com mais intensidade a esmola. Afinal de contas, ele era um cego. Não era um fingido cego, era um cego de verdade. E tudo leva a crer que ele era um cego não de nascença. Ele era um cego que tornou a ser cego. Uma vez viu e depois deixou de ver. Como não tinha LOAS pelo INSS, como não tinha auxílio emergencial, como não tinha as bolsas, família, bolsa isso, bolsa aquilo, ele teve o único meio de ter algum recurso, pedir esmolas. E aquele dia era o grande dia, como disse, de levar para casa bastante moedas, bastante dinheiro. Mas a fé desse homem não o fez aproveitar aquela grande oportunidade para ganhar mais. A fé que te vendem por aí é uma fé que faz você acreditar que o uso dela faz você ganhar mais. Mas nesse texto, esse homem que recebeu a fé do Senhor, esse homem não utilizou a fé para ganhar mais. Ele utilizou a fé para outra coisa. E também não é para ganhar menos. Quantos de nós, diante das grandes oportunidades, usamos a força de vontade, usamos uma fé que só vê resultado maior para o nosso benefício, sendo utilizada, e quantos nisso embriagam-se nisso e acabam descarrilhando do caminho. Jesus viu fé nesse homem quando ele
não utilizou a oportunidade para se dar bem. E às vezes, o dizer não pode ser atitude de fé. Lembra de Eliseu? Eliseu havia curado o Naamã. E depois Naamã mandou para ele uns presentes. Ele, não quero não. Quando ele disse não quero não, esse quero não era com base na fé. E aí, alguém achando que a fé é só para a pessoa se dar bem, surge o secretário de Eliseu, que corre atrás do homem. Qual é o nome do secretário mesmo? Alguém lembra? Geazi. Olha Geazi aí, ó. Geazi, olhudo, ganancioso, que não entendia nada de fé, corre atrás do homem e fala assim: o meu senhor mandou vir aqui para você liberar alguma coisa aí que ele se arrependeu. Tudo mentira. E aí, o homem, tudo bem, então leva aí alguma coisa aí, toma, leva. Eliseu não pediu nada, Deus não pediu nada, mas a ganância daquele homem pediu. Ele achou que o homem de Deus, ao dizer não, aquele recurso, o homem, Eliseu, estava agindo com uma falsa humildade, perdendo a oportunidade. Mas quem te disse que a fé, ela trafega nisso e só nisso? Quem te disse? O cego que tinha necessidades grandes, diante de uma grande oportunidade, ele não ousou a gritar: gente, uma esmolinha aqui para o cego. Não fez isso. E por não ter feito isso, Jesus viu nele fé. Não foi ganancioso, não colocou a sua necessidade imediata acima das coisas. Aonde mais podemos ver fé na vida desse cego de Jericó? Podemos ver quando as suas limitações não serviram como suas desculpas. Veja no verso 36, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E no versículo 37, anunciaram-lhe que Jesus passava, Jesus, o Nazareno, passava. E ele, diante daquele quadro de sua vivência, indagando o que era aquilo, não aproveitando aquela oportunidade para ganhar mais dinheiro, mais esmolas, ele, diante daquele fato, ao invés de ficar preso nas suas limitações, ao ficar preso na sua estagnação, ele reage e não utiliza as suas limitações físicas, sociais, emocionais, de qualquer outras ordens que forem, para se desculpar. Tem gente que espera uma limitação chegar, espera encontrar uma dificuldade para nisso se desculpar. Ele não. Quando disseram que era o Nazareno, Jesus, bastou para ele,
sem saber aonde Jesus estava no meio daquela multidão, sem saber se Jesus iria atendê-lo ou não, diante de uma barulheira, que ele não sabia onde começava e onde terminava, tudo isso eram limitações externas, além das limitações internas. Ele não utilizou nenhuma delas para se desculpar. Nenhuma delas. O médico disse para o pastor Valdir lá em Carvalhos. Pastor Valdir recebeu um grande livramento de Deus. Você sabe disso. Bateu com seu Fusca, seu possante Fusca no poste. O poste está lá intacto. Aqueles postes de concreto retangular, picudo. Destruiu o carro dele e ele perfurou o intestino. O médico olhou, fez exame no mesmo dia e descobriu, e foi logo operado. Se deixa para o dia seguinte, se deixa para 2 dias, se deixa para depois. Aqui na igreja teve uma senhora que teve um acidente na Via Lagos com seu marido no carro, teve alguma coisa assim, e descobriram depois, mas já era tarde, porque deu infecção generalizada e ela faleceu. Perguntou aqui a igreja. Deus trouxe livramento para o pastor Valdir. Passados dias, o médico falou assim, bem, já pode ir para casa, faça alguma caminhada de leve. E Valdir, cheio de pontos, ele, sem carro, não podendo andar de bicicleta, a cidade não tem táxi, não tem ônibus, tendo que levar o queijo que o pessoal que foi comeu no café da manhã, aquele queijo, teve que nós nos alimentamos naquele café da manhã ali na igreja, no dia que chegamos, teve lá o sacrifício do pastor Valdir, porque ele andou 2 quilômetros carregando o queijo para o nosso café. Não estou dizendo que ele fez certo, nem estou dizendo que ele fez errado. Eu estou dizendo que ele poderia utilizar como qualquer um de nós, justificado ou não, certo ou não, de coisas para a gente nos privar, para a gente se limitar, para a gente não ir. Às vezes deixamos de vir à igreja por conta de uma dor de cabeça. Não posso, dor de cabeça. Está chovendo, vou gripar. O sol está quente, vai me dar insolação. Está chovendo, está isso, está ventando. Esse vento vai atacar minha rinite. Cada hora a gente diz uma coisa. Cada hora corremos atrás de uma justificativa. Ou porque está cansado, ou porque está longe, ou porque está perto demais, ou porque está isso, porque não posso ir. Quando você vê Marilda andando... Cadê Marilda? Ali, ó. Com o veículo dela... Fiquei sabendo, não sei se é verdade, que a partir do ano que vem, os possantes veículos de 4 rodinhas assim, elétrico, estes veículos terão que ser emplacados. É verdade? Ah, tua não? Ah, já correu atrás? Correu atrás? Vem lá dentro do bairro, com a sua, devagarinho, vem, com chuva, com sol. Poderia se limitar, mas não se limita. Poderia se desculpar, mas não se desculpa, não se esconde. Porque quem tem fé, não utiliza desculpas até legítimas para se furtar de ir ao Senhor. Agora, isso é privilégio para quem tem fé. Quem não tem, não tem. Quem não tem, não tem. Terceiro lugar, é visto pelo Senhor fé nesse cego quando os seus
impedimentos, falamos das limitações, os seus impedimentos são tidos como sinal, se não é para se desculpar, para quem tem fé, é sinal de quê? É sinal para prosseguir mais confiantemente. Quando disseram que Jesus estava ali, o Nazareno, ele começa, já que ele não pode procurar Jesus com os olhos, já que ele não pode levantar-se do lugar com segurança para ir atrás de Jesus, então ele tem a boca livre. Então o que ele faz? Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que esse Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos repetir isso tudo, todos juntos? Vamos lá? Jesus. Como ensaio está ótimo. Agora tenta aumentar 3 vezes o volume da sua voz. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Mais alto, por favor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele repetiu isso clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, atirando para todos os lados. Tanto assim o foi, que incomodou quem estava na multidão. O versículo de número 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele estava usando o recurso que Deus havia dado a ele, que era a voz, que era utilizar o impedimento que ele estava, não como sinal de parar, mas de prosseguir, e prosseguir com mais confiança. Porque diante da repreensão daqueles que estavam incomodados com o clamor dele, quanto mais repreendiam, mais ele gritava. Quando é que diante dos impedimentos, temos esses impedimentos como sinal para prosseguir? Quando? Só quando temos fé. Temos a certeza das coisas, temos convicção de fatos. Algo espiritual dentro de nós. Quando existem resistências espirituais, humanas, isso é tido como sinal. Quer ver uma coisa que acontece? Irmãos, vamos trocar a nossa van por um micro-ônibus com 30 lugares e banheiro. Qual será a tua reação? Umas que nós ouvimos é: não tem dinheiro. Quem disse que de forma espiritual se compra um micro-ônibus que custa aí uns 220 mil reais com dinheiro? Quem te disse? Se compra com a fé. Ô pastor, você está espiritualizando muitas coisas, você não está muito bem na cabeça não. Eu posso até não estar muito bem na cabeça, mas que é por fé, é por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembram da compra da van, como foi? Quem estava lá lembra. Não tem dinheiro, não é necessário, não é isso, não é aquilo, não dá, para quê? É luxúria, para que carro com ar-condicionado, para que um carro com 16 lugares, e para que isso, e para que aquilo, não tem dinheiro, vai ser difícil, e não sei o quê, temos outras prioridades, olha o que foi dito e o que ouvimos. Para quem tem fé, os impedimentos servem de sinal. Aprende
a trafegar no caminho da fé. Aprende a ser homem e mulher de fé. É sinal para prosseguir com mais confiança ainda. Quando o Senhor disse que daria para Israel uma terra que mana leite e mel, os espias para essa terra foram e retornaram, trouxeram o relatório que a terra realmente é boa, mana leite e mel, os frutos são deliciosos. Alguém disse, mas lá tem gigantes, lá tem cidades muito grandes e fortificadas. Os habitantes dessa terra são homens que devoram pessoas. Nos vimos como gafanhotos diante deles. E no meio desses impedimentos todos, calculistas, racionais, humanos, incrédulos, salta diante deles Josué e Calebe, dizendo: eia, possuamos essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porque o Senhor havia dito que daria. Os impedimentos que você lida na sua vida, você codifica com qual tipo de sinal? Quem tem fé, como sinal para prosseguir e mais confiantemente. Está difícil? Está difícil? Talvez seja a hora de você aprender a romper em fé. Tudo fica escuro, pesado, travado, uma encruzilhada onde você não sabe para onde vai. É hora de você recobrar e entender e fazer a leitura certa, romper em fé. Em quarto lugar, é visto fé na vida desse homem no que está escrito no versículo 40. Então, depois de ele gritar tanto, né? Parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Uma pessoa de fé é uma pessoa que tem clareza santa do que quer. O Senhor deu para ele um cheque assinado em branco. O que é que você quer? E a resposta dele foi clara, objetiva, santa. Sem dúvida. Que eu torne a ver. A fé ajuda-nos a termos não dúvidas, não oscilações, mas clareza, certeza, convicção da coisa, algo que se repete, algo que vai crescendo dentro da gente. A fé trabalha no nosso ser para uma convicção, uma coisa real, uma coisa quase que palpável, uma coisa firme dentro da gente. Quando você ouve a palavra de Deus, vai gerando fé no seu coração, vai gerando essa convicção, vai gerando essa clareza, vai gerando esse que estava embaçado, desembaça-se.
O que estava nebuloso dissipa-se, fica tudo claro. E quando o Senhor chega a você e te faz uma proposta, ou quando você se debruça diante do Senhor em oração, você diz isso de maneira clara. A fé nos leva a ter uma objetividade certeira. Não é uma vontade que dá e passa. Não é uma folha que vem e voa. Não é uma nuvem que se aproxima e se dissipa. A fé é alguma coisa que fica. O Senhor disse: a tua fé te salvou, porque dentro dele tinha essa certeza. Qual é a certeza que você tem na sua vida perante o Senhor? O que é que o Espírito Santo tem construído na tua vida, nessa imagem clara, santa, objetiva? O que é que você traz no seu coração como produto do seu relacionamento com o Senhor? Eu vi a pregação do pastor Jeremias Pereira. Ele estava em casa. De repente veio nele assim uma convicção. Ele falou assim: pessoal, vamos nos arrumar e vamos almoçar fora. Vamos almoçar no restaurante caro. Pode escolher o que vocês quiserem. Lá eram 3 filhos, 3 noras, mais a esposa, mais não sei quanto, então a conta não seria barata não. Aí os filhos: o papai ganhou uma oferta generosa, sustância. Ele usa muito a palavra sustância. O papai endoidou o cabeçote. Chegaram no restaurante, pode escolher. E a regra na casa era: quando a gente vai ao restaurante, começa a olhar pelo lado direito. Do lado direito fica o preço, né? Escolhe o prato pelo valor. Claro, mais barato. Aí ele disse: pode olhar pelo lado esquerdo. Escolhe o que vocês quiserem. Sobremesa, pode escolher tudo. Café, tudo. Aí estão escolhendo, estão comendo. E o pastor está lá naquela convicção. De repente, no final todo mundo satisfeito, comeu a beça, ele pediu a conta. Aí o garçom veio trazer a conta, estava lá, R$15. Aí ele falou assim: moço, eu sei fazer conta. R$15 é o sorvete dela e o café dela. R$15. Não, seu pastor, que tinha um casal ali que disse que conhecia o senhor. E disse que o senhor era muito gente boa, que admirava muito o senhor e sua família. E eles, por vergonha, pagaram a conta logo e foram embora. Depois o senhor pediu sorvete, mais não sei o quê, aí ficou fora da conta. Mas esse casal pagou a conta toda de vocês. Nada combinado, mas tudo com clareza de sentimento, de convicção na alma. O que queres que eu te faça, que eu torne a ver, sem titubear. Se o Senhor perguntasse para você hoje: o que você quer que eu te faça? Qual a resposta que você tem para Deus? Qual a sua convicção? Você teria? Se você não tem, significa dizer que você não está trabalhando a sua vida espiritual devidamente. Se você olha para ir para casa levando mais esmola por conta da multidão que estava passando por ali, mostra o quanto você ainda não cresceu na fé bíblica. Então faz-se necessário sermos
homens e mulheres de fé, com clareza santa do que o Senhor tem, do que eu tenho para o Senhor, diante do que Ele quer fazer na minha vida. Posso ouvir um amém? Anima o pregador aí, gente. Dá um glória a Deus aí, ó. Deixa o pregador desanimar, não. É muito importante. É muito importante aprendermos a ter clareza, convicção de coisas espirituais, de coisas grandes espirituais. É muito bom ter isso. E às vezes, o agir de Deus vem sobre isso. Falei do ônibus aqui porque já não é a primeira vez que eu falo disso. Claro que minha mulher vai tentar me interditar, né? Ela vai no juiz pedir a tutela e vai me interditar. Normal. Mas vai que Deus esteja nisso. Vai que Deus queira fazer com que a igreja que Ele plantou aqui com a mão direita vá mais longe. Então são coisas que o Senhor constrói no nosso coração. Aonde está a fé desse cego? Quando ele não aproveitou a oportunidade para ganhar mais, quando as suas limitações não são utilizadas como desculpas, quando os seus impedimentos são tidos como sinal para prosseguir ainda mais e confiantemente, ele gritou mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele tem a clareza certa, única, santa, do que ele queria ver. A fé daquele cego não estava somente no seu benefício, na sua cura. Porque você pode aqui tentar me pegar na incoerência bíblica e dizer que é uma incoerência bíblica. Ele não pede esmola, mas ele quer cura, então ele quer ou uma coisa ou outra. Mas não é tanto nenhuma coisa, não é tanto outra. Porque quando eu leio o versículo 43, eu vejo que imediatamente, após ser curado, imediatamente, essa expressão aqui, ela é uma denúncia de que ele esperava ter um novo começo com Deus. Imediatamente tornou a ver. E esse "e" aí junta-se ao imediatamente. Tornou a ver e seguia-o. Então, no fundo, ele queria enxergar para poder seguir aquele que deu a ele a fé. Ele queria seguir aquele que deu a ele a capacidade de voltar a viver como ele vivia antes. E ele não seguia de qualquer maneira, arrastando os pés como muitos arrastam ainda hoje. Na caminhada com o Senhor, vão empurrados, vão puxados, vão quando são lembrados. Não! Ele torna a ver e segue Jesus glorificando a Deus. E a história não termina aí. Não para na fé, não para na cura, não para em seguir Jesus, mas ele queria, com essa coisa que ele recebeu, essa energia que ele recebeu, essa salvação que ele recebeu, dar testemunho para todos aqueles que o viram sentado na beira do caminho pedindo esmolas. E a Bíblia diz: todo o povo, vendo isto, fazia o quê? Dava louvores a Deus.
Povo que dá louvores a Deus por tua causa, a tua causa agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das mais honrosas posições que um ser humano criado por Deus pode fazer é fazer com que outros acreditem que Deus está vivo. E está vivo porque eu existo, porque Ele fez obra na minha vida. É um dos maiores privilégios para um crente. É as pessoas verem Deus na nossa vida. É mais do que enxergar. É mais do que ganhar dinheiro. É ser visto, é Deus ser visto através da nossa vida. O dia e a hora em que nós andarmos pela fé bíblica, o mundo verá Deus na tua vida. Os dias são difíceis, as pessoas cada vez mais confusas e enganadas. Eis a grande oportunidade. Minha e sua. De seguir Jesus, glorificar Jesus e mostrar Jesus através da nossa vida. Deus é agradado com isso, viu? Deus é agradado com isso. Você que nos visita aqui nessa noite, que ainda tem uma fé assim, força de vontade, ou uma fé só para se dar bem. Você viu, à luz da palavra de Deus, que a fé é muito mais que isso. E fé é dom de Deus. E Deus quer falar com alguém aqui. Deus, o mesmo Deus que gerou essa fé identificada por Jesus na vida daquele cego, é o Deus que está presente aqui, querendo ver essa fé na tua vida. Coloquemo-nos de pé, vamos orar. Eu tenho uma pergunta para você. Você sentiu-se desafiado a ser uma pessoa de fé? Que não se desculpa pelas suas limitações, que entende impedimentos como sinal para prosseguir e quer ter clareza daquilo que você tem em Deus e que você quer seguir a Deus para que o nome dele seja glorificado através da tua vida e vidas vejam Jesus na sua vida. Se você deseja esse nível de fé na sua vida, nós iremos orar. E se você se sente desafiado a ser essa pessoa de fé, eu te convido a vir aqui à frente para a gente orar junto. Eu preciso demais dar conta de ser essa pessoa. Se você sente essa necessidade de ser esse homem, de ser essa mulher, com esse nível mais elevado de fé, é a hora que temos para orar e buscar a Deus e colocar a nossa vida diante do Senhor. Vem para cá.